Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nós estamos estudando a vida e os ensinamentos do presidente Thomas S. Monson e nós estamos no capítulo 3. Aqui, o tema desse capítulo é o Espírito Vivifica e há algumas experiências do presidente Monson quando ele ouviu a voz do Espírito. E ele vai nos ensinar isso, a como reconhecer essa voz e como seguir prontamente. Eu acho que uma das características principais do ministério do presidente Monson era a facilidade que ele tinha para reconhecer e para seguir os impulsos do Espírito Santo. E ele teve uma experiência dramática, uma experiência forte, que inclusive no vídeo de biografia que eu coloquei aqui, né? Talvez alguns de vocês não tenham assistido, eu recomendo que vocês vão lá e assistam. É um documentário sobre a vida do profeta e tem essa história que tem aqui no manual retratada em vídeo naquela postagem. E o que acontece? Aqui o Elder Jeffrey Holland, né, ele está contando isso que aconteceu na vida do presidente Monson. Ele tinha 23 anos, ele era um bispo bem jovem, 23 anos, de uma das maiores alas que a igreja já teve, né? Tinha mais de 1.000 membros. E ele recebeu uma ligação um pouco antes de entrar numa reunião da estaca do sacerdócio, dizendo que um dos membros da ala dele tinha sido internado, né? E ele disse, olha, eu estou entrando numa reunião agora, mas assim que acabar a reunião eu passo aí no hospital para visitar. E ele recebeu uma impressão espiritual enquanto que a reunião estava acontecendo, que foi bem forte. Disse assim, ó, saia já da reunião e vá imediatamente ao hospital. Agora, era um pouco difícil cumprir essa ordem que ele recebeu na mente, porque o presidente da estaca, que era o líder dele, né, o líder de todos aqueles membros, estava falando. E ele estava sentado no púlpito como bispo. Imagina, ele teria que levantar, enquanto o presidente da estaca estava falando, passar por todos aqueles irmãos e sair. Então sair assim, a reunião já está acabando, o presidente da estaca é o último orador, você vai sair? Não é uma coisa que ia pegar legal. Então ele ficou aflito, mas ele não se moveu. Assim que o presidente sentou, antes do último hino e uma oração, ele já saiu e foi para o hospital. E ele correu pelo saguão procurando o quarto, né, daquele membro. E aí uma enfermeira parou ele e disse assim, você que é o bispo Monson? E ele respondeu, sou. Sinto muito, disse ela. O paciente estava chamando o seu nome pouco antes de falecer. Lutando para conter as lágrimas, Thomas S. Monson virou-se e caminhou para a rua escura. Prometeu naquele momento que nunca mais deixaria de obedecer a uma inspiração do Senhor. Ele prometeu que reconheceria a inspiração do Espírito Santo quando chegasse e a seguiria para onde quer que ela o levasse, para sempre estar a serviço do Senhor. E nós somos testemunhas de que o presidente Monson, ele fez isso. Ele seguiu a orientação do Espírito todas as vezes durante sua vida, depois dessa experiência. E ele pôde testificar o seguinte, no cumprimento de nossas responsabilidades. E aqui quando ele fala cumprimento de responsabilidade, você pode pensar, quando eu for um bispo e receber uma inspiração, eu vou seguir. Mas ele está falando aqui cumprimento de todas as responsabilidades que temos. Sua responsabilidade na casa, né, como, sei lá, esposa, marido, filho, sua responsabilidade na escola. Ele até conta aqui, durante a guerra, uma situação extrema, onde um soldado recebeu inspiração. Então, à medida que vocês estudarem essa aula, eu espero que vocês tenham essa ciência de que ele não está falando aqui de líderes da igreja. Todos nós que recebemos o dom do Espírito Santo podemos ter inspiração e podemos ser abençoados a seguir essa inspiração. Então, cada um de nós tem responsabilidades na nossa vida. Na nossa esfera de ação, nós vamos ser abençoados se dermos os ouvidos aos sussurros silenciosos e colocarmos em prática sem demora. Ele fala sussurro silencioso porque muitas vezes a inspiração do Espírito não vem como uma voz audível. Às vezes vem, né? Parece até que o Espírito ele tem que chacoalhar a gente, mas normalmente, se nós estamos procurando fazer as coisas certas, vai ser mais um sentimento, uma impressão na mente, uma ideia, do que palavra por palavra que você vai ouvir como um ditado espiritual.
O Espírito ele pode falar assim, mas geralmente ele fala na nossa mente e no coração como um sussurro, né, diz as Escrituras. Ou seja, como uma ideia. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, é a minha imaginação ou é o Espírito Santo? Se aquela impressão veio em primeiro lugar, segue ela. E você vai estar sendo guiado por Deus. Você não está procurando fazer as coisas certas, então se vem uma ideia, vai e segue. O presidente Monson conta aqui, por exemplo, né, já adiantando para vocês uma outra história, de um amigo dele, e aí não dá para saber bem, pelo menos eu não consegui identificar, em que momento da vida do presidente Monson isso acontece. Se ele já tinha terminado a missão dele, ele tinha algum cargo eclesiástico, eu acho que não menciona isso nesse momento. Diz que ele tinha esse amigo e que era muito atlético e que fazia muitas coisas com o corpo, né, mas que teve um problema e ficou sem andar e ficou retido a uma cadeira de rodas. E o presidente Monson estava nadando em um clube quando ele pensou assim, você está aí todo nadando e o seu amigo, ele que gostava muito de praticar esportes, ele está numa cadeira de rodas e não pode nadar como você. E isso veio forte, tão forte nele que ele falou, ok, é um sussurro espiritual. Saiu da piscina, se trocou e foi para onde esse amigo estava internado. E perguntou, onde que está, né, esse meu amigo? Aí falou, ele está se preparando para fisioterapia perto da piscina. Esse amigo do presidente Monson, ele estava perto da parte mais funda da piscina. E o que o presidente Monson não sabia naquele momento é que na tristeza e na depressão que ele estava querendo se jogar e acabar com a existência dele naquele momento, com a vida dele naquele momento. Pois é, o presidente Monson chegou, enquanto ele estava assim, absolutamente envolvido nessa sensação ruim de tirar a própria vida. E disse assim, você quer uma bênção? Eles então entraram e o presidente Monson deu uma bênção nele. O presidente diz que, milagrosamente, né, não foi tão rápido, mas aconteceu de forma constante. As pernas dele se fortaleceram, ele reaprendeu a andar. E depois ele falou muitas vezes sobre a experiência que ele teve, como o seu amigo apareceu no momento correto para salvar a vida dele. Então, meus irmãos, vamos seguir a orientação do Espírito. Acontece com todos nós, isso não é um dom reservado aos profetas. Todos nós podemos ter a revelação do Espírito Santo para ajudar as pessoas ao nosso redor e para abençoar elas. E nós mesmos precisamos, às vezes, de conforto espiritual, não para abençoar outros, mas para receber forças para lidar com os nossos desafios. O presidente Monson diz assim, de nosso leito de dor, do travesseiro molhado de lágrimas, de solidão, somos elevados ao céu por essa divina certeza e preciosa promessa. Não te deixarei, nem te desamparei. Esse consolo é inestimável quando percorremos o caminho da mortalidade, com suas muitas encruzilhadas e desvios. Raramente essa certeza é transmitida por meio de um sinal ou uma voz estrondosa. Em vez disso, o idioma do Espírito é delicado, tranquilo, elevando o nosso coração e nos consolando a alma. Você já ouviu essa voz de consolo, essa voz suave que nos ajuda no dia a dia? Então, convido vocês a lembrarem que depois do batismo, um portador digno do sacerdócio colocou as mãos sobre sua cabeça e disse, recebe o Espírito Santo. Você pode reclamar esse dom para a sua vida. Você pode ter constantemente o Espírito Santo contigo. É verdade que muitas vezes, quando estamos guardando os mandamentos, esforçando para viver o bem, a gente está tão acostumado com esse dom espiritual que às vezes a gente nem percebe que ele está do nosso lado. Mas quando a gente perde, a gente nota, né? Por meio do pecado, da iniquidade, muitas vezes nós ofendemos o Espírito, ele se afasta, e aí nós sentimos um profundo vazio. Agora, quando o Espírito está do nosso lado, às vezes a gente não nota, né, que ele está. Mas é sempre bom guardar os mandamentos, porque ele vai estar lá. Mesmo que, a princípio, a gente seja como os lamanitas, né, sendo batizados com fogo do Espírito Santo e não sabendo disso na época da nossa conversão. Mas o Espírito, ele está lá e ele pode nos ajudar.
E uma das formas que o Espírito ajuda é nos alertando do perigo. Então o presidente Monson diz que quando ele foi servir a Marinha, estava começando a ser inventado o sonar, né? E o sonar ele avisa de objetos, de perigos que está à frente. A mesma coisa o Espírito faz. O Senhor nos deu o Espírito para nos alertar dos perigos que estão diante de nós e para nos ajudar a se livrar da tentação. Então vamos confiar em Deus. Ele diz, nós lemos em 1 Coríntios, há tantos gêneros de vozes no mundo, estamos cercados de vozes persuasivas, enganadoras, difamadoras, sofisticadas e desorientadoras. Eu poderia acrescentar que se tratam de vozes barulhentas. Admoesto vocês a baixar o volume e serem influenciados pela voz mansa e delicada, que vai conduzi-los em segurança. Então convido vocês a lerem essa aula e aprenderem mais dos ensinamentos do presidente Thomas S. Monson e reconhecerem como que o Espírito fala. Porque muitas vezes não é fácil, né, reconhecer se é o Espírito ou se são outras vozes. Uma sugestão direta que o presidente dá dessa última citação que eu li é buscar o silêncio, abaixar essas outras vozes. E não existe melhor lugar do que ir ao templo. Mesmo que você não seja digno de entrar dentro do templo por algum motivo, vá no jardim do templo e reflete lá sobre as coisas de Deus. E procura se afastar dessas outras vozes que são muito barulhentas e querem a sua atenção a qualquer custo, né? E nós seremos abençoados com a revelação. Esses pequenos, talvez o Senhor ele não vai dar a revelação completa que você precisa, mas ele vai dar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o suficiente para que você dê os próximos passos e seja conduzido para mais perto dele, para segurança, para felicidade, para paz, ou como ajudar outras pessoas a terem esses mesmos dons. Obrigado por assistirem esse vídeo, encontro vocês no próximo. Até mais.